beleza? Como é que vai? A gente vai fazer uma conversa aqui sobre o livro do Gabriel, o que a gente achou, apontar alguns temas e tal. E isso é um trabalho de português. Beleza? Fala aí, eu tô aqui com o meu amigo Levi. Fala. E o Matheus Caldo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá, eu gostei muito do livro, mas teve umas coisas que eu não gostei. E teve um assunto que eu fiquei meio na dúvida, que eu achei bem interessante. Se vocês sabem alguma coisa tipo da família dele. Cara, sendo sincero, cara, eu não lembro de nenhuma vez que a mãe dele apareceu no livro. Se apareceu, eu não prestei atenção bem, né? Mas a relação dele com o pai também, acho que foi pouca, né? O que aconteceu com o pai dele mesmo? Mano, o pai dele conviveu com ele pela infância praticamente inteira, dele até os 10, 13, por aí anos. Só que ele levava pra tentar consertar as coisas, ele ensinava o filho a consertar, isso criou um laço de pai e filho muito bonito e tudo. Só que chegou na parte do museu, que ele conseguiu achar o autômato no porão e tentou consertar ele, só que o museu acabou queimando e... Caraca, é triste, né, mano? Acho que eu conheço uma pessoa ou outra, assim, que viveu sem o pai e tal, porque o pai morreu, assim, e eu acho bem triste, cara. Tá, é verdade. Mas o personagem principal, ele conviveu pouco. Aparentemente no começo, assim, ele convivia bem com o tio e depois foi pouco. E depois, né, a relação deles pra frente foi piorando. Realmente foi ficando pior. Sim, a relação foi ficando tão ruim, mas tão ruim que o Hugo não conseguia ficar perto do tio. Ele meio que ignorava o tio e isso foi mudando a história, deixando pouco presente o tio, até que o tio fugiu de casa, faleceu, assim. Não, o assunto da família realmente foi bem triste, depois foi se alinhando, mas tudo bem. Um negócio que tem bem presente na trama mesmo é o cinema, a magia dele, porque, assim, a magia do cinema foi algo incrível para aquela época, já que apareceu coisas na tela que não tinha naquela época. Sim, eu acho interessante que, assim, o povo daquela época nunca tinha visto algo igual antes, entende? E realmente que se eu tivesse no lugar lá e visse coisas se mexendo numa tela, assim, cara, se eu fosse um povo daquela época lá, com certeza, acho sem dúvida, eu iria ficar, nem que fosse assustado, espantado, eu ia ficar surpreso, encantado com isso. O cinema é uma coisa muito incrível, muito boa, mas eu acho que hoje em dia ele tá melhorando. Sim, ele era tão mágico que ele atraía até pessoas que não tinham condições, faziam de tudo pra querer assistir, querer entrar lá e ver e vivenciar uma experiência assim que era muito nova pra época. Não, verdade, Jonathan, agora você puxa um assunto bom, cara, porque isso liga um pouco com a pobreza que tinha naquela época, porque aquelas crianças não tinham dinheiro suficiente pra ir pro cinema, elas não trabalhavam, quer dizer, o Hugo trabalhava, só que ele não ganhava o dinheiro suficiente pra ir no cinema sozinho, assim, ou junto com a amiga dele. E como eles eram bem pobres, eles tinham que entrar escondido no cinema ainda, até que eles conseguiram, só que eles perderam um parceiro dele no meio daquilo. Foi muito mágico pra mim aquilo. Cara, realmente, eu acho que assim, naquela época, o mundo era muito diferente, entende? E por isso que eu acho tão legal a amizade deles de ir no cinema, porque eles dois juntos foram no cinema, ele e a amiguinha dele, e eles se conheceram pela primeira vez, se conversaram, né, porque o Hugo já tinha visto... Sim, isso mesmo, no apartamento do Jorge. Ah, tá. Naquela época mesmo as pessoas eram muito brutos, muito cruéis. Aí esses dois, eles conseguiram se identificar e ficaram muito juntos. Sim, era uma relação mais amigável que as outras, né? Da maioria das pessoas na época, sabe? E como o pequeno Hugo era pobre, meio pobre assim, ele sofria bastante preconceito das pessoas, né? Ah, sim, e até os dias de hoje, né? Eu acho que um dos grupos que sofre mais preconceito, com certeza, são pessoas que Realmente, moram... quando ele
Ele saiu correndo quando ele pegou o croissant e o café pra ele tomar o café da manhã dele, ele teve que sair correndo do guarda e mesmo sem provas o guarda ainda prendeu ele, fez um monte de maldade com ele e tudo. Cara, isso é triste hoje, preconceito, né, das comunidades e tal. Isso é, infelizmente. E aqui em questão de... Como é que é? Superação, tá ligado? Sim, superação e tal. Essa população de baixa renda, assim, que sofre, às vezes os pais da criança ficam o dia inteiro trabalhando e tal, muitos morrem, né, em questões de violência e tal. Uma coisa que sempre está presente nessas áreas são a superação, né? Isso é uma coisa que aconteceu com o Jorge. É Jorge do livro, Carlos? Sim, o Jorge mesmo. Aquele que faz os filmes, ele tinha meio que um trauma de fazer. Não sei porquê, cara. É estranho, né? Esse negócio de ter trauma da sua própria criação. É esquisito. Sim, a superação realmente foi muito bom, mas logo com a superação veio o mistério, tá ligado? O mistério de tudo aquilo que aconteceu com o Autômato, que aconteceu com o pai dele, principalmente aquele mistério que aconteceu com o tio dele, que ninguém sabia o que tinha acontecido com o tio dele, só que depois a gente foi descobrindo. Bom, mas sobre o Autômato, ele teve que consertar o Autômato lembrando das coisas que o pai fazia. Primeiro a gente pensou que não dava certo, só que depois a gente percebeu que tinha uma chave, a chave tava junto com a amiga dele, já volta naquele lance de amizade. Isso é uma coisa que eu percebi no livro, cara. Como no começo do livro, assim, primeiro que é só imagem, né? E os textos que tinham, eu não entendia muito bem, cara. Sendo sincero, o que estava acontecendo, começa a ir pra lá e pra cá, fica muito no museu, na estação, o livro. É meio esquisito. Até que no final, as peças que você estavam todas soltas no meio do livro começam a se encaixar. Daí você começa a descobrir sobre o Autômato, sobre o tio do Hugo, sobre as descobertas, a chave, os mistérios e tal. E aí, pessoal, conclusão final aqui. O que vocês acharam do livro? Achei muito bom. Não pode falar. Fala aí. Eu achei que o livro foi muito bom, eu gostei do tema dele, dos assuntos. É isso aí. Valeu, um forte abraço aí do Levi, do Cheiroso e do Caldinho. Espero que nós recebemos uma boa nota.